Vamos começar então, como eu falei, com Números 22, versículo 5 e versículo 6, tá? Diz assim a Escritura, vamos lá. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor amado, estamos aqui para estudar hoje, Senhor, Sua palavra santíssima, e rogamos que fale conosco, Senhor. Estamos para ler este capítulo, para meditar nele, nesta quarta-feira de oração. Que a leitura e as explicações, as exposições, meditações que vamos fazer aqui, Senhor, seja dirigido pelo Espírito Santo, para que seja a Sua palavra, penetrando no nosso coração, nosso entendimento, a nossa alma, nos mostrando mais de Ti, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Nos abençoa com a Sua verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Olha, irmãos, eu quero então ler com vocês o capítulo 22, e esse capítulo, ele está ligado ao capítulo anterior, porque nós vimos na semana passada que Deus, ele começa a cumprir a sua promessa, dando algumas terras já para o povo, seu povo, né? Fazendo com que o seu povo conquiste algumas terras já, ainda que a terra propriamente dita teria que atravessar o Jordão para tomar posse da terra, mas aqui Deus já começa a mostrar para eles. E o que acontece agora é que o que está aqui no primeiro versículo, que vai acontecer, que diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Eles então estão se aproximando, né? Aqui é uma fase do livro em que eles vão ficar ali um tempo, e vão acontecer algumas coisas, e eles então, evidentemente, Moisés ainda vai morrer e tudo, para que eles comecem a conquistar a terra, porque Moisés não entraria na terra. Mas é um momento importante do livro, porque aqui Deus vai mostrar, temos essa história aqui de Balaão, Balaque e Balaão, que estão nos 3 capítulos, capítulo 22, 23 e 24, em que Deus vai proteger o seu povo de uma tentativa de maldição por parte dos Moabitas, de Balaque, rei dos Moabitas, usando aqui o profeta Balaão. E depois, a última parte do livro vai ter uma recontagem do povo, né? E preparando então mais uma vez para invadir a terra, assim por diante. Então, esse capítulo aqui, e como eu disse, os 2 próximos, 2 seguintes, eles são importantes porque vão mostrar o seguinte: olha, Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Deus está com o seu povo. Toda tentativa de destruir o povo de Deus, toda tentativa humana, não resultará em sucesso, muito ao contrário. Deus, ele reverte, né? Ele reverte isso em benefício do seu povo. Então, essa história aqui de Balaão é uma figura assim, muito interessante na Bíblia, muito interessante. É até um pouco difícil de a gente entender Balaão, porque Balaão, ele vai falar aqui de uma maneira, nós vamos ler agora, ele vai falar de uma maneira assim, como se ele realmente fosse fiel a Deus. Vocês vão observar isso aqui, ele vai dizer assim: olha, o que Deus disser, eu falo, eu não vou falar nada que Deus não disser. Parece que ele teme a Deus. No entanto, nós vamos observar que não é bem assim.
Balaão é uma personalidade complexa, né? Porque ele aparentemente teme a Deus, serve a Deus, mas ele, no final das contas, ele está interessado no lucro. Então nós temos aqui, na verdade, o Balaque, rei dos Moabitas, querendo contratar Balaão, para Balaão, profeta, né? Ele amaldiçoasse o povo de Deus, porque ele está temendo o povo de Deus. E aliás, é um temor até assim, sem necessidade, porque Deus mesmo diz lá em Deuteronômio que não era para destruir os Moabitas, né? Que era o descendente de Ló. Então, mas é claro, o Balaque não sabia disso, então ele fica com medo, tem ali um povo todo perto dele, e ele já tinha visto o que Israel tinha feito a outros, e ele então teme muito, e ele resolve chamar o Balaão para Balaão amaldiçoar o povo. Então, mas não dá em nada isso, não dá em nada. Então nós temos essa questão aqui, uma tentativa de destruir o povo de Deus, mas também nós temos em segundo lugar essa figura de Balaão, que é muito interessante nós estudarmos um pouco, nós meditarmos um pouco. Esses dois assuntos então, sobre a nossa vida aqui nesse mundo, sobre as tentações que nós passamos na nossa caminhada cristã. A Bíblia fala, eu já tenho dito para vocês aqui, que a Bíblia fala muito da nossa caminhada, mostra muito assim a nossa caminhada como uma peregrinação, e é uma peregrinação mesmo, porque nós estamos indo para a terra prometida, mas ela diz também, irmãos, que essa peregrinação é perigosa, que nós temos inimigos, mas esses capítulos eles vão mostrar que esses inimigos não podem vencer o povo de Deus, não por causa do povo em si, porque o povo em si é um povo difícil, pecador, que nós temos visto aqui na história bíblica, nem também porque eles sejam muito poderosos fisicamente, mas porque Deus decidiu salvar. Deus diz assim: eu abençoei, e quem abençoou ninguém pode amaldiçoar. Então toda tentativa de destruir, de amaldiçoar, de intentar qualquer mal contra o povo de Deus não vai dar em nada. E Balaão, ele vai, em segundo lugar, como eu tenho que chamar a atenção, a figura de Balaão é interessante porque, como eu disse para vocês, ele parece temer a Deus, mas ele não tem. Mas mesmo assim, Deus vai usar o Balaão. Deus vai usar o Balaão, como dando a ele uma profecia verdadeira. Então nós vamos ver, não ainda nesse capítulo, mas na semana que vem, no 23 e no 24, como ele vai profetizar, e ele vai falar até da vinda de Jesus, irmãos, que viria através do povo de Deus. Ele vai profetizar bênçãos sobre Israel e a vinda de um rei, né, a vinda de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria, antes de nós continuarmos, eu queria ler com vocês alguns versículos que falam de Balaão. A Bíblia fala de Balaão em outros trechos. Eu vou ler apenas alguns aqui, né? Bom, vou ler a maioria, vamos dizer assim, acredito. Mas nós vamos ler o que realmente nos interessa nesse momento. Primeiro, no capítulo 31 de Números, convido vocês a abrirem a Bíblia comigo, no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, para vocês irem aqui entendendo comigo a figura de Balaão, né? Como Balaão, para entender Balaão, porque como eu disse, parece que ele é um homem fiel, mas para entender Balaão nós temos que ver, perceber o que o capítulo 22 diz, mas também junto com os outros versículos. Veja o versículo 16. Vamos ler desde o 13 para nós pegarmos o contexto. Olha só. Porém Moisés, capítulo 31, versículo 13. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço de guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Não é meu interesse agora falar da questão aqui das mulheres, ainda que eu já tenha dito para vocês que Israel está funcionando como a mão irada de Deus contra aqueles povos, né?
Mas aqui Moisés está chamando a atenção de que eles não destruíram as mulheres, e as mulheres, elas foram usadas por Balaão para desviar o povo, para que Israel dera a ocasião, por conselho de Balaão, de Israel, de transgredir contra o Senhor. Então vocês estão vendo que Balaão não é bonzinho, né? Balaão, ele foi usado para trazer pecado para o povo de Deus. Vamos ver outro trecho aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, meus irmãos. Agora, vou ler 2 trechos aqui do Novo Testamento, de 2 cartas que são bem semelhantes, e eu acho interessante nós meditarmos aqui rapidamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Observem, diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então aqui o apóstolo Pedro está se referindo a esse caso de novo, falando de falsos mestres, falsos profetas, e dizendo que eles seguiram, os falsos profetas do tempo de Pedro e também dos nossos tempos, que seguem o caminho de quem? De Balaão, né? Por quê? Que caminho de Balaão é esse? Que amou o prêmio da injustiça, que Balaão estava interessado em prêmio material, em vez de ser fiel a Deus. E assim Pedro está dizendo, assim são os profetas falsos do nosso tempo, tempo de Pedro, e também do nosso tempo. E ele ainda diz mais que ele teve a repreensão, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, que como nós vamos ver, Deus repreende Balaão através da sua jumenta. A jumenta fala com Balaão. É um caso interessante na Bíblia, né? A jumenta falando com Balaão, envergonhando Balaão, porque dando sentido assim, uma jumenta que é um animal tão tolo, em certo sentido teve juízo que Balaão não teve, que nós vamos ver lá, né? Envergonhando, como Deus dizendo assim, que esse homem, ele se tornou pior que os animais, na sua irracionalidade, na sua tolice, tá bom? E vamos ver mais um versículo aqui de Judas agora. Judas está aí adiante, tá? Só para vocês irem mais um pouquinho para frente. Judas é uma cartinha, né? Uma cartinha pequenininha. Depois de 3 João. E é uma carta bem parecida com 2 Pedro. E ela diz assim no versículo 11. Carta de Judas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Vocês lembram, né? Ele está citando 3 homens aqui na Bíblia que são ímpios: Caim, Balaão e Coré. Nós já estudamos aqui 2. O Caim, lá no início da Bíblia, que matou o próprio irmão, que não quis saber de Deus. O Balaão, que Judas destaca, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, que é o ganancioso, que quer só dinheiro. E Coré, vocês lembram que se revoltou contra quem? Contra Arão, contra o sacerdócio de Arão, assim, contra aquele que Deus deu autoridade. Então, Judas está citando esses 3 homens. Veja como a Bíblia é interessante, né? Ela nos ensina pelos bons exemplos e pelos maus exemplos, dizendo assim, olha, não siga esses maus exemplos. Então nós temos, meus irmãos, Balaão como um mau exemplo, um homem ganancioso. Então eu estou lendo esses textos para que nós não pensemos assim. Por isso que a Bíblia completa, né? Se completa. E vocês vão perceber que há indícios aqui, parece que ele é um homem sério, um homem santo, um homem piedoso, mas há indícios aqui que mostram que o interesse dele é só o dinheiro. E isso se aplica a nós, evidentemente, irmãos, se aplica a nós, porque enquanto Moisés é um homem tão sério, tão
tão fiel a Deus, e tão amando o povo, servindo o povo. Balaão só quer um prêmio, né? Isso se aplica a nós no sentido da nossa própria peregrinação, que nós temos um prêmio maior que as coisas desta vida, mas também sobre os mestres que nós ouvimos. Nós temos que ter cuidado, que existe hoje gente como Balaão também, né? Mas vamos ler as escrituras agora. Como eu tenho feito assim, irmãos, evidentemente eu não posso entrar em muitos detalhes, não é uma exposição muito detalhada, né? Mas eu quero ler e quero destacar aqui com vocês algumas coisas importantes agora no capítulo 22. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Então essa é a primeira parte, que eu queria fazer alguns comentários aqui para nós percebermos. Bom, nós temos aqui aquilo que eu já comentei na introdução, que Moabe ficou com muito medo de Israel. O Balaque, o rei deles, evidentemente também com medo, né? Ele mais medo de todos, porque era o líder. E eles procuram fazer uma aliança com outro povo, os midianitas, e eles enviam anciãos, e eles fazem uma viagem grande, meus irmãos, para procurar o Balaão, que ele está lá junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. E aí então eles vão e eles, vejam o que diz aqui no versículo 6, que eles procuram para que o Balaão amaldiçoe. Balaão tinha uma reputação. É interessante nós observarmos que Balaão tinha algum conhecimento de Deus. Balaão diz assim: vou falar com Deus, né? E ele tinha uma reputação ali de que a quem ele abençoava era abençoado e a quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Então ele tinha essa reputação. E os anciãos, meus irmãos, perceba aqui no versículo 7, levaram o preço dos encantamentos nas suas mãos. Vocês lembram que nós estamos estudando Daniel capítulo 5 e que Belsazar queria dar prêmios para Daniel
interpretar, e Daniel disse assim: o teu prêmio fica contigo. Esses dois homens são exemplos de pessoas que querem manipular a divindade. Eles querem comprar a divindade, para que a divindade, eles dominarem a divindade servir aos propósitos deles, porque toda religião humana na verdade é isso. O homem, ele se sente o centro e ele quer manipular Deus, ele quer criar um deusinho que seja como ele pensa e ele determina. Essa é a religião humana. Então nós observamos aqui, e ele então, como Belsazar lá em Daniel, ele quer comprar o profeta, só que esse aqui não é um Daniel, é um Balaão. E Balaão, nós observamos aqui, evidentemente, que ele já recebe aqui esse preço dos encantamentos, ele já recebe, é diferente lá do Daniel, que diz: olha, fica contigo, né? Então o texto não diz aqui que ele rejeita. E então, irmãos, eles falam, e ele diz assim: olha, eu vou falar com Deus, fique aqui esta noite. Então eles ficaram. Aí Deus então diz, olha, no versículo 12, isso aqui é definitivo. Deus está dizendo assim, ele falou para Deus: olha, eles querem que eu amaldiçoe esse povo, e Deus aqui coloca algo definitivo: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo. Então vamos pensar assim: primeiro, não irás com eles; segundo, não amaldiçoarás este povo; terceiro, por quê? Porque é bendito. Então veja, não irás e não amaldiçoarás. Guarda isso aí: não irás e não amaldiçoarás. Por quê? Porque eles são benditos. Aqui Deus está colocando: esse é meu povo. Vejam, irmãos, quando Deus escolhe um povo, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar. Eu vou ler com vocês aqui, você não precisa abrir agora não, mas eu acho interessante, só para a gente ver a conexão com o que Deus fala lá atrás com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe então que eles são descendentes de Abraão, e através deles viria Jesus. Nenhum povo ia destruir esse povo, porque esse era um povo abençoado por Deus. Nenhum povo destrói o povo escolhido de Deus, porque Deus disse: essa bênção está sobre ele. A mesma coisa é a igreja hoje. A igreja é indestrutível. A igreja pode ser perseguida, pode, assim, muita gente morrer, mas ela vence, porque a igreja é o povo de Deus, tá? E Jesus teria que vir. Mas olha, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. O Balaão, ele levanta-se pela manhã e ele diz aos príncipes assim: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ter convosco. Eu penso aqui que o silêncio de uma parte, o que é que Deus disse? Não vai, porque esse povo é o quê? Bendito. Não vai, não amaldiçoa, porque esse povo é bendito. Ele não fala isso. Ele não fala que o povo é bendito. Ele não fala que Deus disse para amaldiçoar. Ele só fala assim: o Senhor recusa deixar-me convosco. Vocês percebem aí a malícia já dele? Não diz tudo, né? Não diz tudo. Então ele já tinha pego lá o prêmio, e agora ele deixa assim: olha, Deus não quer que eu vá. É como quem diz assim: eu gostaria de ir, mas Deus não quer que eu vá. Então eles levantaram-se e foram. Vamos ler a partir do versículo 15. Eles levaram a notícia para o Balaque, para o rei, e veja agora o que vai acontecer. Leiam comigo o versículo 15. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Parece um homem santo, né? Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser.
Então Balaão levantou-se pela manhã e aguardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste então 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vamos destacar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, meus irmãos, olha, Deus já tinha dito: não vai, porque esse povo é bendito. Deus está dizendo assim: esse povo não será amaldiçoado. Mas quando vem outra comissão, né, de Balaque, do rei, homens mais honrados, e dizendo essas palavras do Balaque, dizendo assim: rogo-te que não te demores a vir, porque grandemente te honrarei, farei tudo o que te disseres, vem pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Veja que isso foi uma tentação para o Balaão, e ele já sabia que Deus tinha dito, mas ele então vai de novo consultar Deus, e Deus diz, irmãos, Deus diz para ele no versículo 20: se aqueles homens tiveram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Eu queria destacar isso aqui. Ele já sabia o que Deus queria, mas ele queria o prêmio, porque vieram homens mais honrados, deram mais assim promessas para ele: olha, o que tu quiseres, ele vai te honrar. E ele então quer saber de Deus, mas Deus já tinha dito. Deus diz: vai. Só que quando ele vai, Deus se acende a sua ira porque ele ia. Parece até uma contradição, né? Deus disse para ir, mas se acende a ira porque ele ia. Aqui, irmãos, uma possível explicação disso aqui é Romanos capítulo 18. Perdão, Romanos capítulo 1.
A Bíblia não diz que Deus entrega o homem ao próprio coração dele? Então é possível que aqui seja esse caso. É como Deus está dizendo assim: eu já te disse para tu não ires, mas tu queres ir, vai. Só que a ira de Deus está contra ele, porque ele está indo o quê? Ele está indo por causa do prêmio. Deus já tinha dito: olha, não vou amaldiçoar. E o que Deus faz? Deus coloca o anjo dele para se opor a Balaão. Só que Pedro diz lá, o que Deus faz para ensinar Balaão, para mostrar para Balaão, para disciplinar Balaão? Porque na verdade, no final das contas, Deus lá depois iria usar Balaão para abençoar, iria reverter tudo, para mostrar: olha, eu sou soberano. Mas aqui Deus está, segundo Pedro, se voltando contra Balaão e se voltando tanto pelo anjo como pela jumenta, porque a jumenta vê o anjo e Balaão não vê. Interessante isso. E a jumenta fala e aconselha Balaão. O que é isso, irmão? Deus está mostrando assim: olha, isso aqui é um milagre, evidentemente, né? É um milagre. Então Deus fez uma jumenta falar, mas Deus está mostrando assim que a coisa é tão louca que até uma jumenta, que é um animal irracional, tolo, nesse momento teve mais, vamos dizer assim, sabedoria que o homem, que Balaão, que só estava interessado que, em vez de obedecer a Deus, em vez de servir a Deus, só estava interessado no lucro. E o lucro cega, meus irmãos. O lucro nos torna loucos, porque as pessoas colocam o dinheiro acima de Deus e elas se perdem por causa do dinheiro, por causa de honra, por causa de tudo. E no certo sentido, Deus está mostrando aqui, veja a loucura dele, que até um animal corrigiu a ele. Olha, porque aconteceu três coisas: o anjo se colocou na frente e a mula desviou, né? Aí o anjo se colocou num lugar estreito e a mula passou ali se apertando para se desviar do anjo e machucou o pé dele. Aí o anjo se colocou num lugar que não dava para passar e a mula se arriou, né? Não é isso que diz aqui? Viu a mula, versículo 23, viu, pois a jumenta o anjo do Senhor que estava a caminho com a sua espada, desviou-se primeiro, né? Aí ele foi espancando ela com raiva. Aí o anjo do Senhor pôs-se na vereda, aí ela apertou o pé dele, depois o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, e versículo 26, e o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho, e aí, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A jumenta agiu com mais prudência do que o ser humano. É isso que Deus está mostrando aqui, a loucura do pecado. E outra coisa que está meio aqui, que não é a parte mais importante, mas é muito interessante nós notarmos que o anjo diz assim: por que tu está brigando com ela? E a própria mula fala, né? A própria jumenta, Melisandro, fala, dizendo assim, argumentando com ele, dizendo assim: alguma vez eu te desobedeci? E o anjo fala para ele assim: eu ia deixar o animal vivo, mas a ti eu ia matar, e ela te livrou da minha mão. Fica um parêntese aqui, né, irmãos? Que não é o ensino principal, mas é um ensino importante. Lá Provérbios diz que o homem perverso maltrata os animais. Em Jonas também aparece que Deus se preocupa com os animais da cidade de Nínive. E aqui Deus dá valor a esse animalzinho aqui. Interessante isso. Para saber que nós também temos que cuidar dos animais. Certo? Não podemos maltratar os animais. Tá? É um ensino interessante aqui, que eu queria também deixar para vocês aqui. Mas, meus irmãos, ele vai. E Deus diz assim, através do anjo, vai. Só que agora ele se arrepende, aparentemente. Eu pequei tudo. Mas o que Deus está fazendo também? Deus está colocando Balaão nos trilhos, dizendo assim: tu só vais fazer o que eu te mandar. Porque, no final das contas, o que Balaão queria? Balaão estava imaginando que ele podia amaldiçoar, quem sabe até mudar o pensamento de Deus e ganhar o prêmio, porque o negócio dele é um prêmio, irmãos. Balaão parece que obedece, que quer obedecer, mas no final das contas ele só quer o prêmio. Vamos então para a última parte do capítulo, a partir do versículo 36, não é? Diz assim: ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha,
saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Semana que vem nós vamos ver o que Balaão vai fazer, usado por Deus, hein? Mas eu quero encerrar aqui com essa parte e fechar com algumas aplicações para nós, irmãos. Dizer assim para vocês que o Balaque recebe com honras, com alegria. Ele estava desesperado, né? Ele achava que o Balaão ia trazer esperança para o povo dele, morto de medo de Israel. Ele volta a colocar a intenção dele: eu posso te honrar. Eu repito, ele quer manipular o profeta e quer manipular a Deus através do profeta, como se pudesse fazer isso. O homem quer dominar Deus e quer usar Deus para o seu benefício, benefício entre aspas, né? Pecaminoso. E o profeta falso, né? Já tendo sido corrigido pela jumenta, pela visão do anjo, né? Ele diz assim, ele percebeu a gravidade lá do pecado, que é se voltar contra Deus, e ele diz assim: eis que tenho vindo a ti, porventura poderia eu agora de alguma forma falar alguma coisa, como quem diz assim: olha, eu não posso fazer nada por mim, né? Tinha sido disciplinado lá. E aí ele diz: a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Não posso fazer mais nada, né? Ele está sendo aqui forçado. Ele não pode fazer nada. Moabe não pode fazer nada. Balaque não pode fazer nada. Deus domina aqui absolutamente. E finalmente o Balaque oferece um sacrifício, o recebe com honras e leva-o para um lugar onde ele pode ver uma parte do povo, porque significa, né? Ele viria o povo e amaldiçoaria, segundo Balaque esperava, o povo de Deus. Mas semana que vem nós vamos ver que, em vez de amaldiçoar, ele vai abençoar. Eu queria encerrar, irmãos, então, para nós guardarmos aquelas duas lições que eu destaquei no início. Primeiro, ninguém pode se voltar contra o povo de Deus, ninguém. Toda tentativa de destruir, no caso nosso aqui, a igreja verdadeira de Jesus. Não estou falando de uma denominação. Uma denominação pode acabar. Eu não estou falando nem mesmo de uma igreja local. Uma igreja local pode acabar, sim. Mas eu estou falando da igreja como a igreja de Cristo mesmo, que está na mente de Deus, todos os eleitos, todos aqueles que ele disse assim: esses são benditos. Lembra que Jesus fala em João 17? Que ele não perdeu nenhum do que ele deu, o Pai deu para ele. Então essa igreja está em todos os lugares, em todas as denominações, em todas as partes. Essa igreja, primeiro, está na mente de Deus. Os que já morreram estão lá esperando a ressurreição. Os que estão vivendo estão guardados por Deus. Muitos ainda vão se converter ao longo da sua vida, porque as pessoas estão se convertendo. E os que ainda vão nascer até Jesus voltar, nenhum vai se perder e nenhum será destruído. O diabo, a própria natureza deles pecaminosa, e o mundo não pode amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus é bendito em Cristo Jesus, seu Filho. Jesus morreu para a nossa salvação. Isso não nos dá segurança, irmãos? Então eu queria deixar isso para vocês. A segunda coisa é que nós devemos aprender com Balaão. Aprender a não seguir o caminho dele. É o que Pedro diz, é o que Judas diz. Nós somos crentes, nós amamos Jesus, então
não sigamos o caminho de Balaão, que é o caminho que estava buscando o prêmio e não fazendo realmente as coisas por amor a Deus e por amor ao povo. Tão diferente de Moisés, que fazia por amor a Deus e por amor ao seu povo. Nós temos que ir por amor a Jesus, mesmo que a gente tenha que sofrer, irmãos, mas fazer a vontade dele e amar o povo de Deus, né? E não amar o lucro, servir a Deus e servir nossos irmãos e servir os de fora também, levando o evangelho. E eu queria deixar uma terceira aplicação: cuidado com quem nós ouvimos, porque tem muitos Balaões hoje, né? Se eu puder dizer assim, tem muitos falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores, que só querem o quê? O lucro, a honra, o poder, né? O verdadeiro ministro do Evangelho, ele trabalha por amor a Deus e por amor à igreja, e diz a verdade para o bem do povo e a glória de Deus. Então, vamos tomar muito cuidado, que nós não ouçamos falsos profetas que estão hoje no nosso dia. Por isso que Judas fala deles, Pedro fala deles, usando o exemplo de Balaão. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos orar, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra na nossa alma. Senhor, muito obrigado, porque é uma alegria, um privilégio nós podemos ler este capítulo, Senhor, meditar nessas verdades que estão aqui. Que o Espírito Santo aplique a nossa alma estes ensinos, o ensino de que o Senhor nos abençoou e nada desfaz isso. Que isso nos dê alegria, paz, gratidão, amor, para viver uma vida, Senhor, em seu louvor, cheia de fé e de confiança. E abençoa, Senhor, para que nós não sigamos o caminho de Balaão, mas amemos cada vez mais a Ti e o Seu povo, Senhor, pelo Espírito Santo, resposta ao amor do Senhor em Cristo. E nos guarda também de ouvirmos falsos ministros e sermos manipulados, mas ao contrário, de ouvirmos somente a Sua palavra e os verdadeiros ministros do Evangelho que expõem a palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Nos abençoa, Senhor, e abençoa a nossa querida igreja, para que se fortaleça mais e mais no Senhor Jesus, como todos os irmãos e as suas igrejas que vierem ouvir essa gravação depois. Em nome de Jesus. Amém.